Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje vamos comentar a lição de número 7, a mordomia dos dízimos e ofertas, dentro do assunto do trimestre Mordomia Cristã. Bem, nessa lição de hoje nós vamos destacar as fontes de recursos da igreja local, vamos explicitar a base bíblica para os dízimos e ofertas e também elencar a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Primeiramente, as fontes de recursos da igreja local. As fontes de recursos de uma igreja local provêm dos dízimos e ofertas. Sem os dízimos e as ofertas, ou sem a contribuição financeira, as atividades da igreja ficariam inviabilizadas, pois nós vivemos em um mundo físico e há necessidade então de recursos financeiros para que se possa viabilizar no plano material as atividades da igreja. Bem, como nós falamos sobre as fontes dos recursos da igreja local, nós destacamos então que se deve ter cuidado com os recursos externos. As fontes de recursos da igreja local são internas, ou seja, dízimos e ofertas, ou seja, os seus próprios membros contribuem para a manutenção da igreja local. Houve períodos na história do nosso país, da nossa nação, que a igreja recebeu recursos de fontes externas. Isso no período do Estado do Brasil holandês, no período de 1630 a 1654. Neste livro, A Igreja e o Estado no Brasil Holandês, de Frans Leonard, da editora Vida Nova, ele faz um amplo comentário acerca deste assunto. Na página 345 do livro, ele mostra que houve então um período na história da igreja aqui no Brasil, do Estado holandês, em que os pastores eram pagos então pelo Estado. Na página 345 está escrito: além dos salários, havia outros itens na conta eclesiástica. As reuniões eclesiásticas eram onerosas e a companhia sempre procurava um meio de fazer a igreja participar dos gastos. Despesas com viagens a cavalo e taxas de balsas também estavam incluídas no trabalho. Investimento e manutenção aparecem também, como, por exemplo, a construção de templos e outros edifícios para uso da igreja ou consertos das igrejas antigas, da igreja cristã reformada. Ainda diz o texto na página 345 do referido livro: além do salário, a companhia ainda fornecia uma casa pastoral, geralmente situada no andar de cima de um armazém da companhia. Também recebiam salários zeladores dos templos, consoladores, professores, inclusive índios, sacados do cofre da companhia. Por diversas vezes a igreja teve de pedir uma melhora no sustento desses humildes obreiros. E aí, também na página anterior, na página 344, diz: frequentemente os pastores pediam aumento de salário através de um presbítero representante. Então, aqui neste livro, ele mostra um período da história da igreja no Brasil em que a igreja ela recebeu ajuda de fontes externas. Mas isso não é o comum e não é o ideal. O ideal é que as fontes de recursos da igreja não venham do poder público, mas que venham de seus recursos internos, especialmente para o seu sustento, a não ser que ela desenvolva atividades sociais através de uma entidade social da igreja, ela possa então receber remuneração, ou dinheiro, ou valores de fontes do Estado. Mas caso contrário, para o seu sustento e para a sua manutenção, o ideal são as fontes então internas, os dízimos e as ofertas. Bem, na segunda parte do comentário, o comentarista ele aborda sobre a base bíblica para os dízimos e ofertas, e ele faz um comentário sobre os dízimos no período do Antigo Testamento. Vamos observar então no período do Antigo Testamento as questões relacionadas ao dízimo. Primeiramente, o significado do termo dízimo. A palavra dízimo, do latim décima e do grego decate, significa a 10ª parte da produção ou propriedade para o sustento do sacerdócio ou de outros objetivos religiosos. Nós temos algumas passagens principais no Antigo Testamento
e que nós encontramos referência ao dízimo. Levítico 27, 30 a 33, Números 18, 21 a 32, Deuteronômio 12, 5 a 18, Deuteronômio 14, 22 a 29. Esses são os principais textos do Antigo Testamento que fazem referência ao dízimo. Exemplos seculares. É bom lembrar que dizimar era uma prática antiga, inclusive geral também em outras religiões e culturas, além da cultura semítica. Dar uma porção do trabalho ou o espólio de guerra era conhecido entre várias nações na antiguidade. No Egito, as pessoas davam 2/10 de sua colheita a Faraó. Gênesis 47, 24, a Bíblia fala sobre, entre outras nações. Heródoto também faz referência a isto. Vários historiadores antigos fazem referência a essa prática. Os dízimos eram tanto políticos, no caso, tributo e impostos, como também religiosos, nesse caso relativo às ofertas. O uso extra-bíblico antigo parece ser como uma espécie de um tributo, de um imposto por um governador sobre um povo sujeito aos seus próprios patrícios. Embora entre as nações estrangeiras predominasse o propósito político do dízimo, em Israel o objetivo era religioso, o propósito era religioso, isto é, o rendimento dedicado a Deus. Os dízimos, então, bíblicos. Historicamente, nós encontramos, então, o dízimo em vários períodos da história bíblica. Inicialmente, vamos considerá-lo no período pré-mosaico. A primeira menção do dízimo na Bíblia é no período pré-mosaico. Foi quando Abraão, retornando da sua vitória sobre a invasão dos reis mesopotâmicos, entregou a Melquisedeque, rei sacerdote de Salém, a 10ª parte de tudo. Isso está em Gênesis 14, 18 a 20. Dessa forma, o dízimo dado é explicado em Hebreus 7 como indicador de que o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao arônico. Jacó, fugindo de Esaú, prometeu esta quantia a Deus, caso Deus o fizesse prosperar. Gênesis 28, 22. Esse é o período pré-mosaico. Se nós formos para o período mosaico, foi no período mosaico que dizimar teve uma ênfase maior. Sob a lei de Moisés, era obrigatório o dízimo da produção do solo e do gado. Levítico 27, 30, 32. O dízimo do fruto e do grão poderia ser redimido pelo dono, por intermédio da compra deste por 1/5 acima do valor de mercado. Está em Levítico 27, 31. Porém, este acordo não era permitido para o gado rebanho. Em tais casos, o dízimo era arrecadado pela passagem do gado sobre a vara, retirando cada 10º animal, fosse perfeito ou defeituoso. Não poderia existir a troca. Versículo 32 e 33. Até que o dízimo fosse oferecido a Deus, a colheita não seria utilizada pelos homens. Está em Levítico 23, 14. A parte dada a Deus numa ocasião poderia ser consumida sobre o altar. Em outra ocasião, somente uma porção do dízimo era consumida. O restante era concedido aos sacerdotes e suas famílias. Números 18, versículo 11. Bem, a legislação no livro de Números estipulava que o grão devia ser debulhado antes que fosse dizimado. O fruto da videira e da oliveira eram processados em vinho e óleo antes que o dízimo fosse apresentado. Números 18, 27. Conforme afirmado, considera-se que o dízimo era uma oferta levantada aos levitas. Está no versículo 21 e 24. Este era o retorno por seu serviço ao santuário. Está no versículo 21 de Números 18. E por causa de sua exclusão de uma herança na terra. Era dada a 10ª parte aos sacerdotes, Números 18, 26, e o restante era comido em algum lugar. Está no versículo 31. Moisés prescreveu todos os sacrifícios requeridos, as ofertas voluntárias e os dízimos deviam ser levados ao santuário, em Jerusalém. Está em Deuteronômio 12, 5, 6 e 11. Tudo deveria ser comido na presença do Senhor. Versículos 17 e 18. Se a distância até o santuário fosse grande, a oferta poderia ser trocada por dinheiro, depois levada ao santuário, onde o dinheiro poderia ser usado para comprar o que fosse necessário para a refeição.
está em Deuteronômio 14, 23 a 27. A aquisição era comida pelo ofertante, sua família e os levitas em Jerusalém. Todo ano, ou todo terceiro ano, o dízimo de todos devia ser guardado em sua própria cidade, onde o levita, o estrangeiro, a viúva e o órfão poderiam ir buscar uma provisão. Está nos versículos 28 e 29 de Deuteronômio 14. Depois de um dízimo do terceiro ano, a 10ª parte era colocada à disposição daqueles mencionados em Deuteronômio 26, 12. É defendido por alguns que havia 2/3 de dízimos anuais entre os anos sabáticos, em cujo período não havia dízimo. As leis de Deuteronômio 14 e às vezes o texto de Números 18 a partir do versículo 21, às vezes aparentemente entra em conflito. Ali é ordenado que todos os dízimos devem ser dados aos levitas, que pagam um dízimo dos dízimos aos sacerdotes. Além disso, era permitido aos levitas comerem a 10ª parte onde eles quisessem, não somente no santuário central. Os rabinos tentaram conciliar esta aparente contradição, assumindo tipos diferentes de dízimos. Então, nesse caso, segundo os rabinos, um primeiro dízimo era dado aos levitas e sacerdotes, Números 18, 21. Um segundo era comido pelo ofertante com sua família e convidados numa festa no santuário, Deuteronômio 14, 22 a 27. E um terceiro dízimo era chamado dízimo dos pobres, tomava o lugar do segundo dízimo no terceiro e sexto anos de cada período, Deuteronômio 14, 28 a 29. Bem, então podemos observar o dízimo bem presente neste período mosaico, né? Alguns estudos sobre este período, estudiosos que debatem sobre este assunto, se havia 2 dízimos ou 3 dízimos, estudos modernos sustentam que todas as referências são ao mesmo dízimo, explicando as diferenças como surgindo nas variações do tempo. Os que argumentam o dízimo lá de Deuteronômio, né, defendem esse dízimo aí do período de Deuteronômio, o dízimo era usado, nesse caso, em Deuteronômio, para uma refeição festiva para a família, o pobre e os levitas. Já nos dias de Números, o dízimo era empregado unicamente para o sustento do ministério dos sacerdotes e levitas. Então, no período mosaico, nós temos o dízimo, então, bem citado, né, nessas referências que eu acabei de citar logo no início. No período da monarquia, tornou prerrogativa também real exigir um dízimo das colheitas, das vinhas e dos rebanhos. Em 1 Samuel 8, 15 a 17, Samuel avisou a Israel que eles teriam de dar a 10ª parte ao rei. Em Amós 4:4, a Bíblia nos informa que mesmo no período da idolatria, Israel pagou os dízimos. Nesse caso, aos ídolos, está em Amós 4:4. A ordem do rei Ezequias sobre o dízimo, aparentemente para os levitas, foi bem executada, pois o rei teve câmaras especiais no templo feitas para o seu depósito, ou seja, os depósitos dos dízimos. Está em 2 Crônicas 31, 4 a 12. Também no tempo de Neemias, está em Neemias 10, 39 e Neemias 13, 12. Se considerarmos o período exílico e pós-exílico, nós vamos observar também a referência aos dízimos em Neemias 10, 37. Os levitas coletavam o dízimo em todas as cidades e vilas sob a supervisão de um sacerdote. Depois entregavam o dízimo dos dízimos ao depósito no templo para os sacerdotes. Quando este plano não estava em uso, os levitas tinham de se sustentar. Capítulo 13, versículo 10 de Neemias. No período, então, de apostasia, o período de Malaquias, depois do retorno do cativeiro, o período pós-exílico, Malaquias 3, 7 a 12 mostra que os dízimos foram negligenciados e o profeta Malaquias levanta a sua voz profética, alertando o povo e conclamando a entregarem os seus dízimos. Bem, esse é o período, então, do exílico e pós-exílico. Aqui, o período do Antigo Testamento. No período do Novo Testamento, nós temos também, não temos muitas referências ao dízimos no período do Novo Testamento, nós temos que reconhecer isto. Nós temos no período do Novo Testamento cerca de 9 referências, inclusive 6 estão em Hebreus. As outras estão em Lucas 18, 12, Mateus 23, 23 e Lucas 11, 42.
No período do Velho Testamento, nós temos cerca de 40 passagens sobre o dízimo, inclusive mostrando que era uma prática universal e depois uma exigência da lei mosaica, que nós inclusive já comentamos. Quando passamos para o período do Novo Testamento, nós observamos então algumas referências. Uma das referências que nós temos ao dízimo no Novo Testamento é Hebreus 7, 2 a 9. A conclusão a que se chega ali em Hebreus 7 era que o objetivo era mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico. E para demonstrar essa superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico, se utiliza o argumento da superioridade de Melquisedeque sobre Levi. E o argumento então é o seguinte: Levi é descendente de Abraão. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, logo Melquisedeque é superior a Abraão e ao seu bisneto Levi. Melquisedeque é protótipo de Cristo, Salmo 110, 4. Cristo é superior a Levi, portanto o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Ou seja, então neste caso, em Hebreus 7, o dízimo é utilizado para demonstrar a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico. Em Lucas 18, 9 a 14, é outro texto, Jesus conta de um fariseu que jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo, mas desceu para sua casa sem ser justificado. A oração do fariseu caiu no vazio, mesmo sendo um dizimista, por causa do seu orgulho, da sua autojustificação. O outro texto que nós temos que aborda é Mateus 23, 23. Mateus 23, 23, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus, que davam os dízimos até dos temperos caseiros colhidos no quintal, mas não importavam com o mais importante, o juízo, a misericórdia e a fé, que era o mais importante da lei. Esse texto de Mateus 23, 23, devemos atentar para ele, porque um dos princípios que era requeridos da lei era a justiça, a misericórdia e a fé. Nós temos vários momentos no Antigo Testamento, Deuteronômio 10, 12 a 13, Miqueias 6, 8, mostra que a justiça, a misericórdia e a fé era o mais importante da lei. Mas às vezes os próprios rabinos resumiam a lei de acordo com os princípios gerais, como o amor. Havia um consenso entre a maioria dos fariseus e dos demais intérpretes judeus, como Filo, por exemplo, de Alexandria, de que existiam partes mais importantes e partes menos importantes da lei. Então existia essa discussão, né, entre partes mais importantes e partes menos importantes da lei. Então eles teriam respondido a Jesus que observava as minúcias da lei. Os fariseus queriam mostrar exatamente isso, que eles seguiam as partes menos importantes da lei, né? Para pessoas tementes a Deus, até os melhores detalhes eram importantes. Eles ensinavam que era preciso dedicar tanta atenção aos pequenos detalhes quanto aos princípios maiores. Jesus não se opunha à lei. O que Jesus está dizendo aqui é que os escribas e fariseus, eles precisavam antes ter aprendido a justiça, a misericórdia e a fidelidade a Deus, a fé. Bem, eles davam o dízimo de tempero, de tudo, mas não seguiam os princípios mais importantes, então, da lei. E Jesus, então, nesse caso, em Mateus 23, 23, ele disse: deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Estas coisas, né, estava se referindo, em Mateus capítulo 23 e 23, estava se referindo tanto às coisas mais importantes da lei, como o juízo, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas, né? Estava se referindo então à questão do dízimo. Então, Mateus 23, 23 é um texto, eu faço até questão de ler esse texto, Mateus 23 e o versículo 23, que é um dos textos mais claros do Novo Testamento em relação a este assunto, está escrito: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, portanto, fazer estas coisas. Estas coisas se referem, então, ao juízo, a misericórdia e a fé. E não omitir aquelas se referem, então, ao dízimo. Então, esse texto de Mateus 23, 23, Jesus fala, então, acerca do dízimo. Bem, então são textos do Novo Testamento que fala sobre a questão do dízimo, né? Esses principais textos, então, que nós abordamos. Nós vamos voltar a falar sobre este assunto ainda no período do Novo Testamento.
No período da igreja primitiva, nós tivemos um período na igreja primitiva que não houve o sustento do clero mediante a doação sistemática do dízimo, né? O dízimo veio a ser considerado geralmente conforme o modelo utilizado na sinagoga judaica. E temos exemplos também extrabíblicos. Nós consideramos alguns exemplos extrabíblicos também a referência ao dízimo, como em literaturas dos rabinos, da Mishnah, do Talmud, enfim. Bem, então esses pontos que nós abordamos aqui são alguns textos que mostram, então, o dízimo, então, no Antigo Testamento, e mostramos também no período do Novo Testamento. Vamos observar alguns princípios gerais em relação à questão do dízimo. Uma das ideias que está implícita no dízimo, é bom lembrar que também nesse período aí do Antigo Testamento, além dessas referências ao dízimo, nós temos também referência a ofertas, né? As oferendas que se faziam ao Senhor, como oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pela culpa. Além dessas ofertas que eram regulares, havia também as ofertas que não eram prescritas, mas que eram voluntárias, que eram votos que as pessoas faziam no período do Antigo Testamento. Por exemplo, quando foi construído o tabernáculo, nós estudamos no trimestre passado, as pessoas doaram de forma voluntária. Né? Também no tempo do rei Joás, segundo Reis 12, 9 a 10, fizeram um cofre para os israelitas lançarem ali as suas ofertas voluntárias. Também no tempo de rei Ezequias, eles contribuíram de forma generosa para a construção do templo, segundo Crônicas 31, 5 a 19. O princípio que está envolvido aqui, que está presente no Antigo Testamento, é o princípio de que a ideia de que Deus é o dono de tudo. Nós temos vários textos no Antigo Testamento, eu posso citar Êxodo 19, 5, Salmo 24, 1, Salmo 50, 10 a 12, Ageu 2, 8, minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Salmo 24, 1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Êxodo também diz que a terra pertence ao Senhor. Salmo 50 diz que tudo pertence a Deus, os animais do campo. Ou seja, o princípio que estava envolvido então é de que Deus é o dono de tudo. Tudo pertence a Deus, os seres humanos foram criados por Ele, a Ele devem o fôlego de vida. E deveriam então devolver a Deus, né, aquilo que Deus já lhes tinha dado. Bem, no período então do Novo Testamento, não há muitas referências então ao dízimo, a essas referências que eu acabei de citar, e talvez por algumas razões. Né? Uma das razões, certamente, é que normalmente os escritos do Novo Testamento, eles eram escritos para atender necessidades específicas. Né? Quando houve problemas lá na igreja de Corinto em relação aos dons, Paulo então escreveu para tratar daquele assunto. Né? Parece então que no período neotestamentário, eles tinham tanta consciência disto que o Novo Testamento não aborda com tanta veemência este assunto. Né? As pessoas normalmente utilizam esse elemento para dizer que o dízimo não é uma prática, então, do Novo Testamento. Bem, vamos observar ainda na segunda parte do comentário, o dízimo ele era utilizado no Antigo Testamento, no período do Antigo Testamento. Ele era utilizado para o sustento do culto, né? Era utilizado também para o sustento dos sacerdotes e para ajudar também as pessoas necessitadas, conforme nós observamos. Este princípio deve permanecer nos dias atuais. Normalmente, as pessoas que fazem críticas ao dízimo no período neotestamentário, elas às vezes fazem críticas ao mau uso então do dízimo. No entanto, o mau uso do dízimo, a utilização do dízimo, os escândalos envolvendo tais questões financeiras, principalmente no contexto brasileiro, não devem ser desculpas para não considerar os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus. O mau uso de algo não deve condenar aquilo que foi prescrito em relação àquilo que Deus estabeleceu, no caso, os dízimos. A má utilização de um remédio não quer dizer, então, que o remédio seja ruim em si. O comentarista faz também comentário acerca das ofertas. Nós vemos, no caso das ofertas,
Há casos de ofertas no Novo Testamento registrados por Paulo na carta aos Coríntios, que ele tira ofertas e ele recebe também ofertas. Em alguns momentos ele diz que digno é o obreiro do seu salário. Todas essas expressões, isso está em 1 Coríntios no capítulo 9, quando Paulo faz uma defesa do seu apostolado, ele fala que o obreiro é digno do seu salário. Essas questões que estão citadas no Novo Testamento, de forma que Paulo relata pedidos de oferta, levando oferta, recebimento de oferta, agradecimento de oferta na carta aos Filipenses, demonstra que havia uma certa movimentação financeira. Isso mostra então que havia contribuição, isso mostra então que havia ofertas. Bem, vamos observar alguns dos argumentos que as pessoas utilizam em relação à questão das ofertas ou dos dízimos, né? Normalmente as pessoas que dizem que não dizimam, elas dizem que o dízimo não foi instituído, o dízimo foi instituído pela lei. Nós não estamos no período da lei. Ora, devemos entender que o dízimo ele não foi instituído pela lei mosaica. Séculos antes de Joquebede deitar Moisés e seu cestinho betumado às margens do Nilo, o dízimo já era praticado como expressão da fé e da adoração a Deus. Isto 430 anos antes da lei. Portanto, o dízimo não faz parte, portanto, de uma instituição da lei mosaica. O sacerdócio da lei incorporou uma prática universal da expressão da fé para o culto profético e do seu respectivo sacerdócio. Mas não foram os levitas que criaram o dízimo, nem foram os levitas que criaram as dádivas dos bens como expressão de adoração. Desde Abel, os homens oferecem seus bens a Deus como expressão de culto. Outra coisa que se deve observar é que toda a teologia do Novo Testamento decorre da revelação que Deus deu de si mesmo através da história, da lei, da profecia no Velho Testamento. Ou seja, não há contradição entre o Velho e o Novo Testamento. Jesus não veio ao mundo para declarar o Velho Testamento fora de moda e implantar uma nova teologia. Ele veio para cumprir e aperfeiçoar a lei. Mateus 3, 15, 5, 17 e 18. A não ser aquilo em que haja uma derrogação expressa no Novo Testamento, não há, como há, por exemplo, em relação ao sábado e ao sacerdócio levítico, tanto no Velho Testamento continua em vigor como no Novo Testamento. Então não temos um texto que diz no Novo Testamento que o dízimo foi abolido. Se não temos um texto, então, que diz que ele foi abolido, nós temos já no caso do sábado, nós temos no caso do sacerdócio levítico, mostrando claramente em Hebreus que ele foi abolido, mas não temos em relação ao dízimo. Então isso mostra que não há contradição entre o Velho e o Novo Testamento, portanto, há uma recomendação, inclusive expressa de Jesus em Mateus 23, 23, que desce o dízimo, quando Jesus conclama os fariseus a praticar o juízo, a misericórdia e a fé e a não omitirem o dízimo. Outro ponto a ser observado é que nós devemos seguir as Escrituras não somente por aquilo que ela diz explicitamente, mas aquilo que ela diz também implicitamente. Ainda que nós não temos um farto material no Novo Testamento que fale acerca do dízimo, mas nós temos implicitamente esta obrigação no período do Novo Testamento, conforme, não só do dízimo, como também das ofertas, conforme nós já abordamos. Outro ponto a ser observado é que, se as pessoas que viviam no período da lei, embora o dízimo é anterior à lei, mas no período da lei é mais citado no Antigo Testamento, as pessoas davam os seus dízimos, e nós que estamos no período da graça, certamente devemos contribuir também com as nossas ofertas, com as nossas contribuições. Bem, algumas questões práticas em relação ao dízimo. Como é que o dízimo ele não deve ser dado? O dízimo não deve ser dado como alívio, um peso obrigatório, sob pena de juízo de não entregarmos. Não deve ser também um desconforto emocional, um martírio. Não se deve também entregar com a perspectiva toma lá da cá. Não deve ocorrer sobre o efeito de falsas motivações, tal como contribuir para quitar um carnê. Não se deve ser dado também como uma esmola, uma caridade, Enfim, ele deve ser visto como um ato de adoração a Deus. O dízimo é, portanto, um ato de adoração a Deus, e é dessa forma, então, que ele deve ser
dado. O comentarista, na terceira parte da lição, ele comenta: o dízimo deve ser dado como gratidão a Deus, devem ser levados à casa do tesouro. A pessoa não deve, portanto, fazer cestas básicas e coisas assim. O texto diz a casa do tesouro. Repito que a utilização indevida não destrói o argumento e os preceitos bíblicos, né? Outro ponto a ser observado, que o dízimo deve ser dado da renda, de toda a renda, e também do bruto. São alguns pontos que normalmente as pessoas perguntam. Existe particularmente, né, ou principalmente, alguns tipos de dizimistas. Vamos a alguns tipos de dizimistas que existem. Existe o dizimista alternado, é aquele que entrega o dízimo mês sim, outro não, ou às vezes mês sim, 8 não. Existe o dizimista fracionado, não entrega o dízimo de forma integral. O dízimo é 200, ele entrega somente 100. Existe o dizimista unilateral, entrega o dízimo somente de um rendimento, quando ele tem 2 ou 3 rendimentos. Existe o dizimista atrasado, entrega de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Existe o dizimista crediarista, é aquele que entrega o dízimo em parcelas, aos poucos. Existe o dizimista prolaborista, entrega o dízimo presumido, não real. Existe o dizimista administrador, compra equipamentos, materiais de construção, móveis, usando o dízimo do Senhor. Existe o dizimista proprietário, entrega o dízimo onde quer e não onde congrega e é assistido espiritualmente. Existe o dizimista temporário, é aquele que entrega o dízimo em períodos alternados, um semestre, um ano, depois suspende a entrega pelo mesmo período ou período aproximado. Existe o dizimista por tabela, é aquele que quer receber uma conta da igreja ou de um irmão da igreja e então desconta no dízimo. E existe o dizimista bom samaritano, é aquele que usa o dízimo do Senhor para fazer cestas básicas e ajudar pessoas necessitadas, mas não com o dele, com o dízimo do Senhor. E existe o dizimista desentendido, é aquele que não entende bem o assunto e entrega qualquer valor. São os tipos de dizimistas, então, que existem. Bem, então, esses são alguns pontos gerais. É claro que uma lição como essa, em um momento como esse de um vídeo, não é possível abordar todas as questões. Mas um dos pontos a ser abordados, que Deus instituiu o dízimo, é para que nós reconhecêssemos a sua soberania e não tivéssemos o nosso coração preso exatamente na cobiça, que é também uma forma de idolatria, está em Colossenses 3:25. Nossas contribuições devem ser para a expansão do reino de Deus, como reconhecimento de que Deus é soberano sobre todas as coisas e também reconhecimento de que Ele tem nos abençoado. Não que Deus precise de dinheiro, mas a sua obra, ela precisa. Então, concluindo, podemos dizer que entregar o dízimo e as ofertas não é uma obrigação, mas é, acima de tudo, um privilégio, né? Não devemos também ter aquela visão mercantilista do dízimo, toma lá, dá cá. Não é esta a visão bíblica. O dízimo não é um ritual mercantilista na Bíblia. O dízimo é um ritual de adoração a Deus. Portanto, as igrejas que fazem do dízimo um ritual mercantilista não estão seguindo os princípios bíblicos. É um ritual de adoração a Deus. Portanto, prezado professor de escola dominical, que você possa então atentar para esses pontos principais da revista. Comentar as fontes de recursos da igreja local, que devem ser as fontes de dízimos e ofertas. Comentar também sobre o dízimo nos diversos períodos da história bíblica. É bom se inteirar dos textos que falam sobre este assunto e os textos também que falam sobre o dízimo no período do Novo Testamento. Embora sejam poucos, mas eles estão presentes. E é importante você fazer um comentário sobre este assunto no período do Novo Testamento, pois muitas pessoas acham que ele não está presente no Novo Testamento. E depois partir então para os princípios gerais da contribuição. A gratidão a Deus, o dízimo deve ser a partir da renda bruta, deve ser levado à casa do tesouro e trazendo algumas questões práticas, enfatizando sempre que o mau uso, a má administração, os abusos que acontecem não deve desvirtuar os princípios bíblicos. Então, a mordomia do dízimo e das ofertas. Como nós estamos administrando e sendo mordomos das nossas contribuições financeiras para a obra de Deus. Que Deus, portanto, o abençoe, que a palavra de Deus fale melhor em sua vida e em seu coração e que os